Amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar com a Thaís Dávila, uma grande jornalista premiadíssima, foi minha colega na RBS TV. Hoje ela é um nome muito forte no agronegócio no Rio Grande do Sul e nós vamos bater um papo. Ela vai contar um pouco da sua vida, das suas atividades e, e vai contar um pouquinho também da sua vida pessoal. Vamos curtir. Oi, Thaís. E aí, como é que vai? Oi, Tudo bem? Tudo tudo tranquilo? bem, Jair? Tudo tranquilo. Minha grande ex-colega da RBS TV. Pequena, grande, né? Thaís, é o seguinte, ó. Primeiro quero te agradecer a oportunidade de estar me dando de poder te entrevistar, que é meio estranho, né? Eu entrevistar uma jornalista, eu que era da área das operações lá da RBS lá. Mas para mim é um Eu que prazer agradeço o enorme convite. poder estar falando contigo aí. Tu tem uma carreira brilhante, premiadíssima no jornalismo, que eu estava olhando aqui o teu currículo. Eu pesquisei um pouquinho antes aqui. E eu queria que tu já começasse falando da tua carreira, assim, por que tu escolheu essa carreira de jornalismo e um resumozinho rápido, assim, né, até chegar no agro. Eu não sei te dizer quando é que começou, assim, essa vontade de fazer jornalismo, mas me criei com a minha mãe em casa ouvindo rádio, né? E não era, minha mãe não ouvia só rádio de música, assim, ela ouvia rádio com programas de entrevista, com notícia e tal. E eu sempre achei aquilo muito interessante. Enfim, meu desenhos, ela tem desenhos guardados meus comigo dentro de uma desenhada dentro de uma TV, por exemplo, né? Na escola eu pegava uma régua e fazia que era microfone, falava, vou me entregar, tá? Eu dizia de Moscou, falava, assinava já meus boletins fictícios, né? Então, não sei te dizer assim. Eu sei que quando eu fui para o ensino médio, eu já tinha na cabeça que eu ia fazer ou jornalismo ou engenharia química, assim, tudo a ver, né? Eu quero uma outra profissão também que me encantava, mas que era muito difícil, difícil de entrar e difícil de manter, né, o curso. Eu acabei passando para jornalismo e logo em seguida eu comecei a trabalhar. Eu tinha isso como objetivo, assim, né? Começar a trabalhar antes de me formar. Aí eu fiz o curso de radialista paralelo à faculdade, que me proporcionou ingressar no meio rádio, que era o que eu mais gostava, o que eu mais me identificava, né? Aí comecei estagiando numa rádio de Canoas, na Rádio Visão, antiga Rádio Real. E depois eu recebi um convite para trabalhar na Rádio Gaúcha. Tinha um professor meu da faculdade, o professor Luciano Kleckner, que era coordenador lá da Rádio Gaúcha e me convidou. Isso é um sonho de qualquer estudante de jornalismo, né? Trabalhar na maior emissora de rádio jornalismo do sul do país, quiçá do Brasil. Eu fui convidada, né? Foi uma grande honra. Fiquei lá de 94 a 90, final de 97. E aí depois eu fui para o Canal Rural. E aí já emendando na tua pergunta aí, né? Quando eu estava na Rádio Gaúcha, eu substituía eventualmente o Ricardo Cunha, que era o repórter que fazia o Campo e Lavoura. E era uma função que ninguém queria fazer, assim, porque o agro não tinha essa valorização, não era reconhecido como hoje ele é. Então era aquela coisa assim do Chico Bento, assim, né? Do caipira e tal, da pessoa que não tem entendimento. E eram pautas que eram bem legais, assim. E eu acabava sempre me oferecendo para fazer, para substituir o Ricardo Cunha, porque as pessoas não queriam fazer o programa, né? E aí comecei a ter os primeiros contatos assim com o agro ali, porque eu sou nascida e criada em Porto Alegre, eu nunca tive nada, só plantava o feijão no algodãozinho ali para o trabalho da escola, né? E aí, quando eu saí da Gaúcha, recebi o convite para ir para o Canal Rural, que estava vindo para Porto Alegre, que na época era um veículo do Grupo RBS, né? E aí começou a minha história dentro do agro mesmo, que foi onde me especializei, fiz vários cursos, né? Sou pós-graduada em marketing do agribusiness, tenho especialização em gestão do agronegócio. Então, e fora isso, assim, fora ter estudado bastante, né, sobre o tema, a vivência também trouxe grande parte do conhecimento que eu tenho, né, o contato com as pessoas, a conversa, o pé no barro, né, que é tão importante para a gente conhecer como de fato é a vida dessas pessoas que colocam alimentos da nossa mesa. Então foi assim. Maravilhoso. Tu sabe que eu estava
ouvindo a tua live agora há pouco, estava assistindo ali, e me veio algumas coisas na minha lembrança aqui. Quando eu era estudante, no ensino fundamental, olha que interessante, eu tinha uma cadeira chamada Técnicas Agrícolas. Olha só que legal. Então, eu vi entre algumas falas tuas ali, dos teus colegas na live, dessa questão da gente ter uma geração de jovens aí que acha que o leite veio da caixa da caixinha do leite, né? Então, assim, eu acho importantíssimo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que nosso estado, ele na minha opinião, tu vai poder dizer isso com propriedade, mas na minha opinião, o Rio Grande do Sul, ele é naturalmente um estado, ele vive do agronegócio, né? Acho que é o maior negócio do Rio Grande do Sul. Ele tem eu não sei te dizer percentuais agora, assim, de cabeça, né, mas o Rio Grande do Sul tem no agro, o Brasil tem no agro, né, uma grande força da economia. O Rio Grande do Sul já foi, sim, um dos mais importantes, hoje ele perde para outros estados, por exemplo, a gente tem os estados ali do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, mesmo Goiás, que são estados que se desenvolveram nos últimos 40 anos a agricultura, entendeu? Onde foi aberta a fronteira lá para a soja, para o algodão, né? Que eram estados onde antes não se tinha isso, né? A própria pecuária, que hoje, né, grande parte da carne que é exportada do país hoje, carne bovina, faz parte do Centro-Oeste. Então, a gente tem novas fronteiras sendo abertas também, ali no Mapitoba, ou Matopiba, que pega Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, oeste baiano. Então, são novas regiões também que estão se abrindo. O Rio Grande do Sul, embora tenha essa vocação e tenha exportado grande parte dos agricultores que hoje fazem sucesso lá no Centro-Oeste, né? E estão abrindo essas novas fronteiras aí também. O próprio Mato Grosso. Sim, lá tu vai ver lá em cima só tem gaúcho, né? Já estão na segunda geração, com certeza, mas grande parte de quem abriu aquela fronteira agrícola lá era o pessoal daqui, eram agricultores, produtores daqui, que viram lá uma oportunidade, né? E nada é feito com facilidade, né, Jairo? Lá enfrentaram muitos problemas, como enfrentaram os pioneiros da agricultura aqui no Rio Grande do Sul, né? Que aprenderam a fazer tudo debaixo de geada, frio e muito calor depois, né? E a indústria a céu aberto, que é a agricultura, né? Outra coisa interessante que eu tenho percebido também, porque eu procuro me informar, né, sobre as situações, sou muito curioso, é que nós tínhamos um movimento natural antigamente do filho do agricultor largar o interior do estado para vir para a cidade para estudar. O que eu tenho percebido agora, o que eu tenho sabido, é que está acontecendo um movimento ao contrário, porque chegou a tecnologia na agricultura, né? Hoje em dia, o maquinário das grandes plantações todo praticamente é um negócio de alto nível, de ponta, né? De tecnologia. Então, hoje o agricultor também ele tem que se especializar, né, em tecnologia para tratar dessas coisas, né? Sim, a sucessão é um problema, né, sempre na propriedade rural. A gente tem funções que não podem ser muito digitalizadas, muito tecnificadas ainda. Por exemplo, a produção leiteira, o cara ainda vai ter que acordar às 4 da manhã, né? Mas, de fato, o trabalho ele vem sendo simplificado, digamos assim, pela tecnologia, embora nessa área que envolve conectividade, o Brasil ainda sofre pouco, né, com falta de conectividade no interior. Muitas iniciativas vêm sendo tomadas. Acho que a própria pandemia trouxe esse alerta assim, para os governos, para as empresas de telecomunicações, para levar um pouco mais esse acesso ao homem do campo, porque a gente tem muitas regiões que estão isoladas ainda em termos de conectividade, né? Então, sim, está acontecendo devagar um movimento de retorno dos jovens, atraídos pela tecnologia, mas ainda nas funções assim que são um pouco mais braçais, existe uma dificuldade na sucessão nas propriedades rurais, né? Sim, mas eu acho que é um caminho que está sendo pavimentado ainda, né? Tudo muito... Embora a gente já tenha a internet há tantos anos, o computador há tantos anos, para quem está longe das grandes cidades, tudo demora um pouco mais. Assim como demora coisas para chegar aqui no Brasil, né? Tem coisas que demoram mais para chegar no interior.
Ô, Thaís, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui. É, Eu queria falar de uma coisa interessante. Duas características pessoais tuas, tá? tá. Duas coisas interessantes, porque eu te conheço há muito tempo, eu me lembro da época da gente lá, da época do Canal Rural, da RBS, e a gente leva, quem trabalha em televisão e rádio, leva uma vida puxada, né? A gente se torna exclusivo da empresa. E eu te acompanhando pelas redes sociais, eu vi que daqui a pouquinho tu resolveu te transformar. Foi, Sim, foi cuidar, foi cuidar um pouquinho mais da saúde, daqui a pouco virou atleta, tu corre maratona. já corri maratonas, é. Vê que É, interessante, que legal isso, né? é engraçado assim, né? Porque eu sempre fui uma criança muito ativa. E aí, depois eu fui mãe cedo, né? E trabalhava muito, viajava bastante. E a atividade física saiu um pouco do meu horizonte, assim, né? É claro que quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa, mas enfim, aconteceu isso. Eu era fumante e tal. E aí, depois eu já tinha saído lá da TV havia uns anos, assim, eu alcancei um peso, assim, que não era compatível com a minha altura, assim, tava demais. Eu nunca fui uma pessoa magra, assim, né? Mas estava demais, assim, né? E a pressão começa a subir, a gente começa a se sentir um pouco mais cansada e não tem energia e tudo mais, né? E sempre trabalhando muito, né? Muitas horas por dia. E aí eu resolvi entrar para uma personal trainer que tem bem em frente à minha casa, ela tem um estúdio dela, e aí comecei, né, a incorporar de novo a atividade física na minha rotina, e tinha o objetivo de emagrecer. E aí, eu já gostava de correr. Teve uns anos atrás, até quando eu trabalhava na TV ainda, participei de algumas provinhas, assim, umas provas curtas de 5 quilômetros e tal, em revezamentos e tudo mais. E aí depois eu tive uma lesão muito séria, parei até dessas corridas pequenas, assim, não corri mais, e foi depois desse período aí que aconteceu esse processo, assim, de aumento de peso e tal. E aí então quando chegou, acho que foi 2016, final de 2016, 2016 ali eu comecei a fazer as aulas com ela e tal, e em 2017 eu resolvi começar a incorporar a corrida para me ajudar na perda de peso, junto com a reeducação alimentar e todo o trabalho que eu fazia com ela ali nas aulas de reforço muscular, né? E aí eu comecei a perder peso e comecei a aumentar as distâncias, né? E comecei a correr um pouco mais, aí comecei a correr 10 quilômetros, aí as pessoas perguntam, e a maratona? Eu disse, não, nunca vou correr uma maratona. Maratona são 42 quilômetros, né? Para quem corria 42. 5 lá atrás, acabava morrendo, né? Aí eu decidi ir aumentando e tal, e aí lá pelas tantas corri uma meia maratona, em 2018 corri meia maratona, e aí me saí bem, né? Assim, para os meus parâmetros, né? Para minha idade, para minha altura e tudo mais. E aí, em 2019, em 2018 eu corri uma maratona, mas eu não completei num tempo legal, assim, não recebi a premiação, mas corri minha primeira maratona em 2018 ainda. E aí depois, em 2019, eu corri duas maratonas. Tá me ouvindo? Parece que deu uma Tô te cortada. ouvindo. Então tá. Que entrou uma ligaçãozinha aqui, mas tá tudo bem. Então tá. E aí, em 2019, eu corri duas maratonas, né? Enfim, a corrida é uma paixão, assim, sabe? As pessoas falam que vicia e tal, mas é um vício do bem, assim, sabe? É uma coisa que agora eu tô bastante tempo sem correr, né? Por causa da pandemia aí, eu que tô ajudando lá meus pais, eu tô em contato diário praticamente com eles, então eu tenho evitado, se eu posso evitar, né, me expor a alguma coisa, eu tenho evitado, e a corrida acaba que a gente tá na rua por muito tempo, né? Passando por muita gente, a máscara é difícil de usar e tal, para correr. Então, eu tô 4 meses sem correr. E sinto muita falta. E nesses dias que fez muito frio, eu me acordei cedo, assim, eu pensei, tipo, nossa, essa hora eu estaria saindo para correr, né? Tipo, com 5 graus, tu sai para correr, com chuva, tu sai para correr,
né? O ano passado a gente correu uma prova ali na beira do gasômetro, no termômetro marcava 2 graus na hora da largada. Sensação Nossa. térmica na beira do Guaíba, tu imagina quanto era, né? É. Então, mas é uma coisa que dá muito prazer, assim, é uma vibe muito boa, sabe? De pessoas em torno de saúde, em torno de forma física, quem corre maratona só fala em maratona, entendeu? E pace, e gel e tudo mais, é muito engraçado, assim, né? Mas como eu faço as coisas assim com muita... como é que eu posso dizer assim? Com humildade, assim, sem grandes pretensões, né? Então é uma coisa muito prazerosa, porque tem gente que acaba que não consegue fazer em determinado tempo, se frustra, fica triste, né? Acaba fazendo pior do que se tu não fizesse a coisa. Então eu faço assim, né? A corrida para mim tem que ser uma coisa que dê prazer, não posso ficar. E é um exercício também, né? Para tu não te frustrar, porque os anos vão passando. O corpo da gente muda, por mais que eu me capacite, que eu treine, que eu me prepare, o meu desempenho, com o passar do tempo, ele vai piorar, né? Isso a gente tem que ter isso em mente, assim, na hora de fazer, né? Claro, pega um atleta de ponta aí, o cara vai correr com o pé nas costas até os 80 anos, você entende? Sim. Mas para um atleta amador, assim, é complicado, né? Então a gente tem que ter, eu pelo menos, assim, eu tenho bastante pé no chão, assim, e tô louca para voltar, né? A correr, sei que quando eu voltar eu não vou estar correndo do mesmo jeito que eu estava antes, sei que quando eu voltar as distâncias vão ser bem mais curtas, que eu vou ter que recomeçar todo o caminho novamente, né? Mas a mensagem que fica, eu acho, disso tudo, assim, é que a atividade física é vida, sabe? Para qualquer pessoa, né? Eu falo muito para os meus pais isso, assim, né? Meu pai é muito sedentário. Pai, se tu... Qualquer coisa que tu fizer a mais do que tu faz hoje já é um benefício para a saúde, né? E só faz bem. Ah, vai ficar dolorido, né? Um pouco no outro dia, quem não está acostumado, mas quando vê, o teu corpo está pedindo esse movimento, né? Nesse período, assim, eu era uma pessoa que antes eu fazia atividade física 6 vezes por semana. E comia proporcionalmente, né? Porque é essa vantagem também, né? Tu te exercita mais, tu pode comer mais, né? Aí agora, por exemplo, eu no máximo eu chego a 3 vezes por semana em casa, que eu tô fazendo, né, exercício de força e alguma coisa de aeróbico, assim, dentro das possibilidades, né? E o meu corpo sentiu, sabe? Eu engordei um pouco, eu sinto dor nas costas, porque fico muito tempo sentada, né? Mas vai passar, né? Vai passar. Pelo menos eu não tô 100% parada, né? Tô fazendo alguma coisa. Mas pode ter certeza que tu inspirou muita gente. Tu me inspirou muito, sabe? Eu pensei assim, não, se a Thaís conseguiu, eu vou conseguir também. Só falta eu criar coragem, mas o resto eu já tenho. A vontade tem, né? Só falta botar em prática. Thaís... mas que bom saber disso. Não, é verdade, tu inspira mesmo, inspirou muito. Eu pensei, que legal, né? Pô, a pessoa tem um filho já praticamente já criado, tudo, e aí, pô, vou praticar esporte, fazer um negócio legal, bonito. Muito legal, assim, ó, te acompanhar ali. Thaís, para encerrar, eu queria falar de um assunto que, para mim, também é muito... me sensibiliza muito, que é a questão dos filhos da gente. E tu tem uma demonstração, tu tem um amor tão grande pelo teu filho que é emocionante. E uma das coisas que eu gosto eu te cito como exemplo para muita gente, tu nem sabe disso, mas eu te cito como exemplo. Quando eu quero falar quando uma mãe escolhe um caminho bom para o filho, sabe? E tu escolheu um caminho maravilhoso para o teu filho, que é a escola militar, né? Que é o colégio militar. Eu tenho uma admiração por aquele colégio, porque é um colégio que tem alunos lá premiadíssimos, né? É um colégio que tem formado excelentes pessoas, muita gente importante saiu daquele colégio. Verdade. E eu me lembro que desde quando ele era pequenininho, tu estava lá firme, buscava o guri no colégio, trazia também ali firme junto com ele, no dia da formatura estava lá com ele, né? Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão da mãe, assim, ter esse amor por esse filho, essa coisa linda aí. Mãe de aluno, mãe e pai, né, de aluno do colégio militar, ele vive muito a rotina, né? Embora a gente não esteja sentadinho lá no banco da escola,
a gente se envolve muito, assim, porque tem toda a questão da farda, tem toda uma disciplina, tem uma cobrança em casa que a gente precisa fazer, porque são crianças, né? A gente tem que entender que aquilo lá é pro bem, porque às vezes, nossa, quando meu filho entrou no colégio militar, no verão que ele entrou, que foi, acho que foi 2008, eu acho que ele entrou. Acho que foi 2008. Fez um verão, as aulas do colégio militar sempre começam bem no início de fevereiro, ao contrário das outras, né? Então, nos primeiros dias de fevereiro já tem aula, e tinha sido um verão dos mais quentes, assim, em Porto Alegre. E aí, nos primeiros dias, a semana zero, eles aprendem a marchar, eles aprendem a prestar continência, aprendem a cantar o hino, e era uma menina, sabe? Um toquinho, assim. E no turno da tarde, nessa semana zero, eles precisavam ficar lá na escola, no colégio, para aprender a marchar e tal. E era um calor do cão, entendeu? E eu disse, meu Deus, coitadinho no sol. Mas eles são super responsáveis, assim, os professores e tal, eles são muito cuidadosos, né? Então, obviamente, não fariam nada que fosse prejudicial às crianças. Mas para a mãe, né? Sabe como é que é a mãe, né? Então, eu ficava naquele sofrimento ali e tal. E é claro, assim, para uma criança ir para um colégio militar, para uma escola como o colégio militar, a criança também precisa querer, né? Então, essa foi uma escolha, não foi só minha, foi uma escolha dele, foi uma escolha do pai dele também, né? Para que ele compreendesse que era uma escola de excelência e de graça, porque é uma escola pública federal, né? Tem que fazer um concurso para entrar. O Nicolas fez o concurso, passou na primeira vez. Tem gente que tenta por anos seguidos e não consegue. E aí, mas a criança tem que querer também, sabe? E ele quis, ele foi um aluno assim, low profile, porque é o jeito dele, né? Não se envolveu muito com grêmios e coisa e tal, mas se formou, já foi em 2014 que ele se formou, já faz tempo, né? E agora ele cursa engenharia da computação na URGS. É um curso bem complicado, assim, mas e agora está parado, né? Ontem saiu a notícia, essa semana saiu a notícia que eles vão retomar as aulas de forma virtual agora no mês de agosto. Então, é isso, assim, né? A gente vive um pouco a rotina, assim, né? De cuidar da farda, de saber todos os hinos do exército e cantar. Eu choro até hoje, formatura militar e desfile, eu me emociono porque me lembro, sabe? Então, é uma vida muito bacana, assim, deixa boas lembranças, ele tem amigos, e isso é uma coisa bem comum, assim, de quem estudou no colégio militar, né? Eles se formam e continuam vendo os amigos o resto da vida. Ele tem amigos com quem ele se encontra até hoje. E se tu pegar um ex-aluno adulto, idoso do colégio militar, eles vão também dizer que se reencontram em anos de festa de formados e tal. É muito legal, né? Porque se cria essa camaradagem, eles criam um vínculo muito intenso, né, ao longo desses anos que permanecem lá dentro. É muito, muito legal, eu acho muito bacana. Pena que no meu tempo não tinha ainda menina no colégio militar, né? Quando eu estudei, quando eu estava no ensino fundamental, ainda não. Eu acho que foi, não sei quando que começou, mas foi no final dos anos 90, eu acho que começaram a autorizar. Deve dar um orgulho danado, né? Olhar para trás assim e ver que tu tem toda essa história de acompanhamento do teu filho, que ter feito essa opção pelo colégio militar, agora ele está numa URGS, que é outra coisa muito importante, né, para a formação. Porque também isso aí, né, que eu estava te falando, que é uma escola pública, né, e a URGS também é uma universidade pública. A gente não tem... vai ver hoje um curso superior numa faculdade é uma coisa, sabe, para uma pessoa, um jornalista é complicado, sabe? É difícil, eu não vou dizer impossível porque tem um monte de gente que estuda, mas é sofrido, sabe? Então, quando ele terminou o ensino médio, eu sou durona, sabe? Eu falei para ele, tu não vai fazer vestibular em outra universidade que não seja a URGS. Sem chance. Tu tem que passar na URGS, coitado. Mas é que não tinha como, tu entende? Não tinha. E aí ele passou, graças a Deus. Ele entrou, não foi pelo SISU, ele entrou pelo vestibular mesmo. Tá lá, vamos ver. Que maravilha.
Thaís, e tu tem uma empresa, né? Tu tem uma empresa de consultoria nessa área do agro, né? Quando eu saí do Canal Rural, eu optei por trabalhar, eu optei por sair para abrir uma empresa. A minha ideia era trabalhar com vídeos nessa área, como eu fazia lá, que era o Técnica Rural, que a gente explicava técnicas, práticas. A minha ideia era trabalhar com isso, fazendo demonstração de produtos ou tecnologias e tudo mais. E aí, mas dentro dessa área do agro, que era meu expertise, né? Depois de tantos anos aí atuando na área, com vários cursos e tudo mais. E aí, o mundo me levou para trabalhar com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. Então, a minha empresa faz produção de vídeos, não com a frequência que eu desejava lá no início da história da empresa, que começou em 2012, mas faço produção de vídeos, faço produção de áudios também, com parcerias, faço locução, eu sou mestre de cerimônias, né? Mas o forte da empresa mesmo é assessoria de imprensa, que fui convidada para fazer por conta do meu relacionamento com empresas e entidades do setor. Acabaram me convidando, né, para fazer, e é o que está hoje, é a sustentação da empresa hoje é com assessoria de imprensa, e tem esses extras aí que a gente faz eventualmente, né, que com produção de vídeos, com mestre de cerimônia, que agora o mestre de cerimônia está meio parado, porque não tem evento, né, e também locução, produção de áudio e tal, que são coisas que sempre fizeram parte da minha vida, nunca deixaram de fazer também, né. Tá. Thaís, eu quero te agradecer demais a tua disponibilidade de tempo, mas antes disso eu quero te fazer uma pergunta. E a cantoria, como é que tá? Sabe que vocês deviam montar uma banda. Eu sei que vocês já tocaram juntos, mas vocês, Ricardo Azeredo, tu, mais os outros colegas lá, acho que o Zanuso também é músico, né? Fernando Zanuso. O Zanuso tem uma banda que toca em bares, assim, tá? Vocês tinham que juntar, fazer uma banda só de jornalista. Tu sabe que isso aí foi mais uma brincadeira, assim, sabe? Começou assim Se cantar do jeito que tu canta é brincadeira, imagina se tu levasse a sério o negócio. Tu canta bem, eu tô testemunha disso. Mas parei, sabe? Eu fiz parte de uma banda lá, acho que foi 2012, 13, 14, por ali. Que era uma banda com ex-colegas do colégio, do nosso ensino fundamental, que a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, e a minha irmã era colega desses caras que eram da banda, e aí, como eu dava sempre pendurada com ela, né, quando eu era menor, aí eu conhecia eles também, e aí surgiu a banda. Eu não sei como é que foi que eles ficaram sabendo que eu eventualmente cantava, assim, porque eu fiz um curso de canto, acho que era 1999, por aí. E aí eu participei de algumas audições com o professor Prediger, que era de uma escola tradicional de música aqui do Rio Grande do Sul, né? Sim. Uhum. E aí fiz aulas com ele gostou do meu estilo, me convidou para fazer umas audições, eu fiz, mas um pouco assim, sem técnica, né? E aí cantava, sempre que tinha um barzinho, as pessoas diziam, ela canta! Aí ia lá e me chamava para cantar. E aí com a banda foi mais ou menos assim também, né? Daí ficamos ali um tempo juntos e tal. Só que eu entrei num projeto em 2014, se não me engano, com o Canal Rural, que eu precisava viajar muito. Ah, sim. E aí eu não conseguia ir nos ensaios. E os guris da banda eram bem, assim, rígidos em relação a isso, né? Aí eu disse, olha, não tem como, porque eu não vou conseguir vir sempre. E quando eu tô em casa, eu quero um pouco ficar também em casa e tal, né? Com meu filho e com minha família e tudo. E aí acabei saindo, assim, mas... e nunca mais cantei, né? Nunca mais cantei. Mas canto no chuveiro de vez em quando. Thaís, muito obrigado. Eu te agradeço muito mesmo. Obrigado pela sua oportunidade aí. Para eu poder mostrar para os meus amigos todos aí essa grande jornalista que tu é, grande profissional, grande mãe também, né? E numa próxima oportunidade eu gostaria de convidar de novo para te falar. Espero que depois que a gente passar por esse problema todo de vírus aí, para te poder dar boas notícias aí do agronegócio, né? E que o Rio Grande do Sul volte a ser o nosso estado pujante aí nessa questão, né, do agronegócio.
Muito Obrigada. obrigado, tá, Thaís? Eu que te agradeço a oportunidade de contar um pouquinho a minha história. É engraçado mesmo, né? Porque a gente sempre, como jornalista, a gente sempre conta a história dos outros, né? Eu te agradeço o convite, fico à disposição. E obrigada aí pelo espaço, sempre às ordens. Então, tá bom, muito obrigado, viu? Valeu. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.